Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Pessoal, estamos numa plataforma extremamente heterodoxa chamada YouTube, que é parte de uma rede social mundial mais ampla que acolhe as várias bolhas de pensamento, cada uma com direito de dar sua opinião. Algumas achando que sua opinião é democrática, admitindo o contraditório, e outras achando que a sua opinião é a certa, não admitindo a discordância. Esses são os tais dos ditadores. E é nessa plataforma que está o nosso mundinho, uma parte pequena onde falamos de Vasco. Traduzindo para os idiotas, menos letrados e burros mesmo, nós estamos, eu e vocês, num canal do YouTube que aceita gente de todo jeito. É isso. E por que estou falando isso? Porque o nosso mundo está dividido e em cada pedacinho existem pessoas que expõem seus pensamentos nas redes sociais, desde os mais radicais, de todas as espécies, passando pelos moderados, pelos isentões, pelos remunerados, aqueles que ganham dinheiro para estar de um lado ou de outro lado, pelos cooptados, sejam pelo convencimento, seja pela própria burrice, e os ignorantes, que são aqueles que não possuem inteligência ou preparo intelectual para emitir opinião e são emprenhados pelos ouvidos. Assim é a raça humana. Isso forma a nossa sociedade, a comunidade, a coletividade. Desde pessoas inteligentes, cultas, até boçais, grosseiros, estúpidos, broncos, ignorantes e indelicados, passando por todas as subclassificações possíveis e já citadas. Dentro de uma subdivisão dessas diversas bolhas, encontra-se o esporte, e dentro dela está o futebol, e dentro dele está o Vasco e seu universo social. E o universo vascaíno é composto de gente que defende a 777, gente que odeia a 777, gente que gosta de um tal dirigente e gente que o odeia, gente que aceita determinadas decisões e outros que não. Existem os omissos, os ignorantes, os mal-intencionados e até os burros. Depois da vinheta tradicional, continuarei falando para os mais sensatos, já que os doutrinados não gostam do que falo e por isso devem estar saindo daqui agora. Paciência. Mas se você continuar, sou obrigado a lembrar de dar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever se ainda não teve coragem de fazê-lo. Volto já. O Vasco tem torcedores de todo jeito. Tem até gente que eu acho que não torce para o gigante, mesmo que jure amor eterno ao clube. A verdade é que existem vascaínos que valorizam a relação entre o clube e os associados, são os sócios estatutários que prezam o clube como entidade social e desportiva e normalmente são pessoas que possuem um passado vinculado ao clube e por isso preferem ser sócios estatutários para preservar os princípios de seus fundadores. Existe outro tipo de torcedor que são aqueles que valorizam unicamente o futebol e só são sócios do Vasco por causa do futebol e preferem ser sócios torcedores para usufruir as vantagens de comparecer aos jogos. E existem, claro, aqueles que não são sócios estatutários porque não possuem condição financeira para pagar um título. E existem aqueles que são um pouco ou muito de tudo e são sócios vinculados ao clube que também são sócios torcedores. E com certeza existem aqueles que não são nada e que compram seu ingresso para assistir os jogos quando dá na telha. Também existem os sócios de fora do Rio, parte sócios estatutários, parte sócios torcedores e parte nenhuma das formas anteriores. Mas que, na verdade, poucas vezes têm oportunidade de ver o Vasco ao vivo. Só ajudam por amor mesmo. Se você acha que há outro tipo de relação entre as pessoas e o Vasco, me diga aqui nos comentários.
Mas estou falando tudo isso porque existe no Vasco um problema crônico que se estende há quase 3 dezenas de anos, que gerou uma relação de amor e ódio entre os diversos Vascos e as pessoas. Vou falar sobre a luta entre aqueles que brigam pelo Vasco, mas na verdade só ajudam a destruí-lo. São os profissionais da discórdia. Nessa categoria, incluo as pessoas sem as quais nenhuma desavença proliferaria. Cidadãos com influência e certa posição financeira muito comum nos ambientes dos clubes associativos, onde podem atuar sem colocar em risco seu dinheiro. São os tradicionais candidatos a cargos eletivos em clubes, onde podem lançar promessas demagógicas milagrosas para salvar a instituição sem medo de ser penalizados em caso de fracasso. Sua turma é composta por puxa-sacos, interesseiros e todos aqueles que colocam seus interesses pessoais acima do clube. Aqui incluo inclusive youtubers e jornalistas aliciados. Hoje duelam para reverter a situação em que a diretoria e os sócios colocaram o Vasco quando aprovaram a adoção do sistema da Sociedade Anônima do Futebol. São donos das várias correntes políticas do clube associativo que perderam a oportunidade de fazer negociatas, conseguir cargos políticos e ganhar dinheiro com a negociação de jogadores e contratos vinculados ao futebol. E como qualquer empresa que compra o direito de administrar o futebol é, com certeza, muito mais capacitada do que os dirigentes amadores dos clubes, fica cada vez mais difícil reverter essa situação. Sair da 777? Talvez, mas voltar a ser administrado pelos não confiáveis dirigentes do velho esquema vascaíno? Jamais. Por isso eles tentam colocar na 777 defeitos e incapacidades que talvez até possa ter, mas retornar ao sistema anterior, nunca. E para tirar a 777, só através de um processo legal que preserve o Vasco e dê direito a escolher uma forma profissional de administrar o futebol. Acusam a 777 de um monte de coisas. Todo dia tem um boato, uma notícia, uma acusação cujos fundamentos legais nunca chegam aos ouvidos do torcedor, do sócio. Por enquanto, não tenho conhecimento de que a SAF esteja deixando de cumprir suas obrigações. Será que as dívidas não estão sendo pagas? Os jogadores não estão recebendo em dia? Os funcionários estão sendo lesados em seus direitos trabalhistas? Do jeito que as hienas e os lobos falam, parece que estamos sendo lesados. Será? O que vejo através dos mais de ano e meio de administração da 777 é que não existe nenhum escândalo que o Vasco SAF tenha protagonizado, como era comum no clube associativo. Vi alguns atrasos de pagamento de parcelas de aquisição de atletas, mas nenhum que não possuíssem lastro de pagamento. O dinheiro era garantido pelos aportes contratados quando da compra do Vasco através da lei da SAF. Ou seja, o dinheiro teria de entrar ou a 777 perderia o direito de administrar o futebol do Vasco. Atraso de pagamento de salários ou de dívidas nunca percebi ou foi relatado pela imprensa. No tempo em que o futebol era a responsabilidade do clube associativo, havia muita suspeita e boatos de calotes e não pagamento de salários e encargos trabalhistas, até porque o clube não era transparente. Hoje, se as contas não estiverem em dia, a SAF perde muitos direitos, estando sujeita à legislação societária como qualquer empresa, diferente do clube, que era uma sociedade sem fins lucrativos, com quase nenhuma possibilidade de quebrar. Não me lembro da última gestão que possa ter se aproximado da experiência profissional da 777. E não estou elogiando a empresa, falo dela porque é ela que administra o Vasco. Poderia ser outra qualquer, com o mesmo objetivo e o resultado seria o mesmo.
Mesmo que alguns dirigentes do velho Vasco possuíssem muita experiência profissional e pessoal, isso nunca garantiu o sucesso do clube. A última correspondência que recebi da diretoria que deixou o clube e que passou o bastão para o Pedrinho, eles relataram, resumindo e abrindo aspas, que assumiu a instituição com 5 meses de salários atrasados, FGTS sem ser recolhido, impostos atrasados, inadimplência com fornecedores, endividamento contabilizado que pulavam de 650 milhões para 820 milhões de reais, caixa zerado, sem crédito e credibilidade no mercado, além do risco iminente de bloqueio de contas e penhoras. Continuando a resumir a correspondência que recebi, eles diziam que a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro provocou uma redução nas receitas de cerca de 100 milhões de reais, quase 50% do orçamento inicialmente projetado para 2021. Também as receitas com direitos de televisão e patrocínios haviam sido antecipadas por gestões anteriores, assim como contratos como os de fornecimento de material esportivo haviam sido renovados antecipadamente, deixando o clube praticamente sem receitas. O colapso era iminente. Nem vou continuar a falar desse relatório porque me embrulha o estômago e me causa uma mistura de raiva e tristeza. E não foram agradáveis as decisões que a diretoria teve que tomar e nem me agrada lembrar do desastre que foi a administração do futebol. Mas me cabe ressaltar que a lei da SAF foi a salvação do Vasco. Não fosse ela e o interesse de uma empresa em administrar o futebol do falido Vasco, e talvez nem estivéssemos falando do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2024. Apesar de alguns salvadores da pátria jurarem ter uma solução para o Vasco, se ela era verdadeira, ela nunca foi implementada. E de propostas e promessas, o Vasco, seus sócios e seus torcedores já estavam cheios. Ofertas de milagres não eram garantia de solução dos problemas do clube, e nenhum garantidor de verdade, e bravateiro não vale, se ofereceu gratuitamente para segurar a barra. A administração do futebol, na mão de um grupo que assume com CNPJ novo e responsabilidade jurídica própria, afasta, espero que para sempre, os políticos do prato de sopa, pois a vaidade e a soberba sempre criaram barreiras ao entendimento e à transparência. Como citamos no início desse vídeo que o mundo está dividido e existem pessoas de todo jeito, inclusive uma maioria pacata e silenciosa que não tem coragem de usar sua força para se impor, fica o caminho aberto para uma minoria vingativa e rancorosa fazer uma grande bagunça e um grande estrago. Por isso, deixemos o Vasco na mão dos americanos e que eles possuam bons advogados para garantir seus direitos, porque o Brasil não é para os fracos e inocentes. E eu acrescentaria que nem os grandes negócios são para os honestos e sinceros, os verdadeiros e sensatos, os bons e crédulos, os simplórios e francos, e muito menos para os ingênuos. E que os princípios de nossos fundadores nos protejam até que os jovens se esqueçam deles. Volto em breve. Por enquanto, desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.